Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rogério Júnior, eu sou formado em Educação Física, bacharelado em Licenciatura e trabalho muito com variabilidade da frequência cardíaca. Bom, eu não quero explicar para vocês hoje o que é a variabilidade da frequência cardíaca e nem como trabalhar com ela. Eu quero te ensinar como que você vai fazer para estudar a variabilidade, que é a maneira que eu fiz e que talvez seja a mais correta, tá? Não estou dizendo isso porque eu estou me achando ou algo nesse sentido. Estou dizendo apenas isso porque eu observo que muita gente que estuda variabilidade, trabalha com variabilidade, fica focado muito no aspecto científico da variabilidade e acaba não conseguindo mesmo correlacionar o que os valores está querendo dizer para essa pessoa. E o que eu quero falar para vocês? A primeira coisa é que você deve sim se basear pelos artigos, tá? Então, o conhecimento que os artigos nos dão é um conhecimento realmente imprescindível, né? Você deve começar pelos artigos, mas não deve ficar fissurado somente por eles. Por que eu digo isso? Porque existe uma frase que é uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem que é o autor, mas o cara fala basicamente o seguinte: se o corpo humano, aliás, se a mente humana fosse tão simples de ser compreendida, nós seríamos tão burros a ponto de não conseguir interpretar ela. Então, o que isso fala? Que a nossa mente, o nosso corpo, ele é tão complexo a ponto que, se ele fosse simples a ponto de a gente conseguir interpretar ele facilmente, a gente seria tão burro que a gente não conseguiria ter essa capacidade de interpretá-lo. Então, isso dá muita coisa a ser falada em respeito da variabilidade. Por que eu digo isso? Porque a variabilidade, ela se trata do ser humano. Não somente o ser humano, né, mas a gente trabalha mais com o ser humano. Eu sei que eu já fiz alguns trabalhos junto com um amigo meu com cavalos, tem trabalhos, eu já vi trabalhos com animais, e existem sim correlações que você pode trabalhar também com os animais, mas não é o caso. A gente está falando aqui do ser humano, variabilidade da frequência cardíaca no ser humano, beleza? E o que você precisa sempre se lembrar? Que você tem que ter como base os estudos científicos, mas o teu estudo de caso vai ser sempre superior no caso da variabilidade. Por que eu digo isso? Porque através da variabilidade foi uma das coisas que eu aprendi, que o ser humano ele é individual. Cada um reage de uma forma diferente aos estímulos. Não somente eu vou trazer para a minha área, na musculação também é assim, mas em tudo que você vai fazer na sua vida. Tem pessoas que, por exemplo, assim, ao terminar um namoro, mesmo que ela gostava muito da pessoa e a pessoa terminou com ela, né, enfim, ela vai reagir de uma forma, e tem pessoas que vão reagir de forma totalmente diferente. Então isso é muito individual. E a variabilidade também, ela é muito individual. Então qual que é o meu principal conselho? Tenha uma base de dados muito grande. Então pega no começo, além de estudar os artigos, começa a analisar seus amigos, começa a se analisar, ter a própria base de dados sua, ela é de grande valia, né? Então vai se analisando, hoje eu estou meio ansioso, o que está acontecendo na minha variabilidade? Hoje eu dormi melhor, olha só quais valores baixaram, quais valores aumentaram, ou está tudo aumentando, está tudo baixando, meu sono não foi legal, acordei de noite, estou com a sensação de cansaço. O que mudou na minha variabilidade? A mesma coisa você deve fazer com os seus conhecidos que você está trabalhando com a variabilidade. Tal aluno meu, ele está com estresse físico muito alto, ele está treinando forte, ele está talvez usando algum recurso ergogênico. O que está manipulando na variabilidade dele? Esse tipo de estudo, eu acho que ele é o principal. O estudo científico ele é muito importante para você aprender coisas novas e para saber o que você está analisando, por exemplo, assim. Até mesmo eu fiz um erro nos outros vídeos, né? Eu comentei que o SDNN ele era simpático, com predominância simpática, mas havia influência parasimpática. Na verdade, não, eu errei nisso. Ele é um sistema simpático, e o RMSSD, que ele é predominantemente parasimpático, mas sofre influência simpática. E
teve um cara que comentou, acho que o Felipe, né? Felipe, se você estiver ouvindo esse vídeo, preste atenção nisso. De acordo com os estudos, o Total Frequency Power, né, que é o que a gente chama de potência total, ele tem influência direta com o SDNN, de acordo com os estudos. Mas, através da minha base de dados, eu percebo que depende. Depende do quê? Depende se a pessoa está num dia bom, depende se ela não está tendo estresse físico ou emocional, depende se não é uma pessoa ansiosa. Então, se você for levar em conta todos esses fatores, talvez você não consiga ter essa correlação, principalmente numa primeira avaliação. Por que eu digo isso? Porque para você fazer uma análise da frequência da variabilidade da frequência cardíaca, o que muita gente usa? Muita gente usa uma base de dados construída há um tempo. Então, eu vou avaliar um atleta meu, eu vou pegar por pelo menos 1, 2 semanas, para então eu dar um feedback mais fidedigno a ele. Eu já cheguei num ponto em que eu até mesmo me forcei a aprender um ponto que eu consigo, na primeira avaliação, inclusive hoje a maior parte das avaliações que eu faço não se leva um longo período de tempo. Já na primeira avaliação eu já dou um feedback para a pessoa e talvez eu vou ver aquela pessoa depois de 1 ano. E já naquela primeira avaliação eu consigo dar dicas que envolvem, tipo, que eu consigo ter uma mudança direta em um bom... Como que eu posso colocar? Que a pessoa não precisa ficar reavaliando para ela ter uma mudança direta na vida dela. Então eu consigo já numa primeira avaliação dizer para ela se ela é uma pessoa mais hiperativa, se ela não é, se ela é uma pessoa que precisa dormir melhor, se ela precisa se alimentar melhor, se ela precisa comer mais carboidrato ou se ela precisa tirar, até mesmo sem ver uma foto da pessoa, não necessariamente eu preciso ver ela na minha frente, saber se ela é obesa ou não, para dizer essas informações para ela. Consigo saber se ela está se alimentando mal, que tipo de carboidrato ela está se alimentando, tudo isso pelas informações que a variabilidade me traz. Tá? Então a gente leva em consideração, numa primeira avaliação, que aquela avaliação do dia ela está muito correlacionada com pelo menos 1 semana, 2 semanas anteriores do que a pessoa vem vivenciando. E se a gente pensar, aquelas 2 semanas dificilmente não vão se refletir a rotina daquela pessoa. Então, quando a gente faz uma avaliação, você já tem que ter todos os valores que você indicaria para a pessoa. Vai indicar melhora do sono, dormir mais cedo, ter padrão, o que é que você vai indicar para a pessoa? Fazer atividade física? Não, está com condicionamento bom ou ruim? Tudo isso você deve conseguir dizer para a pessoa já numa primeira avaliação. Então, a principal dica aqui que eu tenho para vocês é: tenham base de dados, tá? Vão coletando, pega clientes grátis, tá? Então, vai lá, oferece o seu serviço para algumas pessoas de maneira grátis para você aprender. Isso é a maior base de dados que eu tive, foi de maneira grátis, né? Eu comecei a trabalhar com variabilidade fazendo isso para clientes e até mesmo para amigos de maneira totalmente grátis, até eu ter total confiança da ferramenta e só depois então começar a cobrar por esse serviço. Então, claro, se baseiem na ciência, mas não fiquem fissurados só a ela, tá? Lembrem-se que o ser humano, ele é único. Então, ele vai reagir de formas diferentes a tudo, tá? Então, vocês têm que saber quando um cliente seu sofre um estresse emocional, ele não pode pegar pesado no treino dele. A variabilidade hoje em dia é trabalhada muito com atletas, né? Ou até mesmo com performance no trabalho. Então, o cara teve um estresse emocional. Fala para ele hoje, você viu que aquele estresse emocional foi algo que incomodou ele? Fala para ele não tomar decisões que sejam muito importantes na empresa, né? Porque provavelmente a decisão que ele vai tomar é uma decisão errada. É um atleta seu, então fala para ele fazer um reload, né? Fazer um regenerativo naquele dia. Por exemplo, o exemplo da musculação, eu gosto de aplicar muito um regenerativo, olha só. Gosto de aplicar um regenerativo, cargas muito altas e um número menor de repetições. Às vezes eu acabo adequando o volume do treino, o número de séries, mas não é sempre. Então, fazer esses indicativos para o teu público é de grande valia. Mas como é que você vai saber isso? Somente se você analisar cada ser humano como uma pessoa única. Inclusive, eu gostaria de falar das bases
que a galera usa das tabelas de referência, tá? Hoje em dia eu não uso tabelas de referência, por quê? Porque eu peguei, por exemplo, pessoas... o meu grande estudo foi com pessoa cardíaca. E eu percebi que a pessoa cardíaca, às vezes, ela está com valores muito baixos, mas não significa que ela está com riscos. Então, às vezes, o valor que é baixo para ela pode... aliás, um valor baixo em relação às outras pessoas pode ser um valor muito alto para ela. E não somente pessoas cardíacas, pessoas com condicionamento cardíaco baixo, mas não quer dizer que ela está com risco cardíaco. E se a gente for levar ao pé da letra os estudos, a gente vai falar, não, aquela pessoa já está propensa a ter algum risco cardiovascular. E através da variabilidade eu sei que aquela pessoa não tem um risco cardiovascular. Aquela pessoa está apenas descondicionada, tá? Mas para isso vocês têm que ter um grande estudo de caso de vocês, para vocês saberem realmente o que é bom e o que é ruim para cada pessoa, para cada idade. E outro fator é o que eu gosto de comentar, vocês têm que cuidar na hora que vocês vão avaliar uma tabela de referência. Eu gosto muito, usei muito no começo, tá? Isso não é errado se usar a tabela de referência, mas um cuidado que vocês devem tomar é para vocês, por exemplo, assim, não pegar uma tabela de referência americana e tentar trazer para a população brasileira. A gente sabe que a população americana é uma população totalmente diferente da nossa. A mesma coisa, eu não vou pegar um estudo russo, ou sei lá, de onde que seja estudo, e tentar trazer para a nossa população. Então, se for usar tabelas de referência, traga o mais próximo possível da sua nacionalidade, da sua região. Então, eu moro no sul do país, eu não consigo trazer a mesma referência do sul para o nordeste. Eu tenho clientes do nordeste que você vê os valores são totalmente diferentes. Então, tenham esse cuidado ao usar tabelas de referência.